E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a tradução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real. Espero que vocês gostem da história de hoje, eu ainda não fiz o áudio, mas creio eu que a maioria daqui vai gostar. E para as pessoas que gostaram e para as que também não gostaram, tá? Não se esqueçam de comentar, de curtir o vídeo, de pá. Para quem não sabe, pá é assim, você curte e depois que você curtir, vai aparecer a opção e pá. É de graça, 3 vezes na semana. Essa é uma ferramenta que o nosso amigo aqui dá para você mostrar os canais que você gosta, tá bom? Gente, hoje eu tô postando esse vídeo bastante atrasada, por quê? Porque os funcionários, eles entraram em um complô aqui, foram gravar tarde, e eu dependo do trabalho deles para poder fazer o meu, né? E aí eu me atrasei toda, né, senhor Israel? Fala! Manda ver. Ele fica com vergonha. Gente, espero que vocês tenham um dia abençoado e tchau! Dá tchau, neném! Passei 7 anos com meu namorado rico, Mason, mas não recebi um único presente dele. Quando finalmente me pediu em casamento, exigiu o anel de volta no dia seguinte para pedir reembolso. Na nossa ida ao cartório, recusou pagar a taxa de $35 da licença de casamento, chamando de roubo, e saiu furioso. Mas no dia seguinte, casou-se com sua namorada de infância, alugando o local mais luxuoso de Houston para o casamento deles. Quando minha avó soube da notícia, sofreu um ataque cardíaco e desmaiou. Desesperada e sem dinheiro, implorei para Mason devolver as economias que eu havia guardado na conta dele para a cirurgia de emergência dela. Eu não ajudo parasitas, ele zombou, com o braço em volta de Ivy como se eu fosse uma estranha, antes de chamar os seguranças para me expulsarem. 2 dias depois, na véspera de Natal, minha avó faleceu. Enquanto organizava o funeral sozinha, aceitei um cargo na equipe executiva de desenvolvimento do Google, na Suíça. Quando voltei para buscar meu passaporte, Mason apareceu, tendo acabado de apresentar Ivy aos pais. Ele achou que eu estava emburrada. Qual é o problema com a sua avó? Eu te dou um casamento chique se é isso que você quer. Deixe sua avó satisfazer a vaidade dela pelo menos uma vez. Mas ele não fazia ideia de que, desde o momento em que minha avó deu seu último suspiro, eu não tinha mais nenhum desejo de me casar com ele. Eu tinha acabado de pegar meu passaporte quando Mason o arrancou da minha mão, o nariz vermelho por causa do frio. O que você está olhando com tanta atenção que nem percebeu que eu entrei? Perguntou. Seu sorriso desapareceu ao reconhecer o documento. Para que você precisa de passaporte? Vai fugir porque está chateada? Já te disse, só vou casar com a Ivy porque a família dela está pressionando. Vamos nos divorciar discretamente depois de um tempo. Sem olhar para ele, peguei meu passaporte de volta, fria, enquanto ele esfregava distraidamente os dedos. No passado, eu teria perguntado se ele estava com frio, preparado um cobertor e um café quente, mas hoje permaneci distante. Percebendo algo errado, ele segurou meu rosto, forçando-me a encará-lo, enquanto seus olhos se tornavam frios. Ava, você está com ciúmes? Pense bem, havia tanta gente importante assistindo. Se meu pai descobrisse sobre nós, estaríamos acabados. Respondi com um sorriso amargo, percebendo que eu sempre fui apenas um segredo vergonhoso. Quando afastei suas mãos, ele insistiu, inclinando meu queixo para examinar os arranhões na minha bochecha com falsa preocupação. Aqueles seguranças têm um desejo de morte, transformando minha Ava em um desastre arranhado. Vou descontar o salário deles. A mesma rotina de sempre. Antes não importava o quanto eu estivesse magoada. A insistência dele sempre me fazia ceder. Mas não dessa vez. 7 dias atrás, no casamento dele com Ivy, os seguranças, por ordem de Mason, me expulsaram do hotel, jogando-me no chão enquanto um deles zombava. Uma camponesa tentando ser realeza. O Sr. Huntington e a senhorita Lockwood são perfeitos juntos. Já vimos interesseiras como você antes. Ao mesmo tempo, as pessoas ao redor apontavam e riam de mim por implorar dinheiro a homens, enquanto eu estava ajoelhada. Meu coração morreu naquele momento. Vendo que eu ainda estava chateada, Mason usou seu velho truque, pegando uma caixa de suplementos perto da porta. Isso é para a sua avó. Pare de usar a cirurgia dela como desculpa para chamar minha atenção. É patético. Ri por dentro, lembrando como minha avó, que me criou, queria ver nosso casamento antes de morrer. Em vez disso, ela viu Mason se casar com outra mulher e desmaiou. No hospital, os médicos disseram que ela precisava de uma cirurgia de $10.000 para sobreviver, mas apesar de implorar ajuda, fui rejeitada por todos. 2 noites depois, na véspera de Natal, minha avó fechou os olhos para sempre, me deixando completamente sozinha. Ao lembrar do rosto pálido dela, meu coração se contorceu de dor e meus olhos se encheram de lágrimas. Ignorando os suplementos, falei friamente. Mason, vamos! Antes que eu pudesse terminar,
ele me interrompeu enquanto pegava o celular. Eu sei que você passou o Natal com sua avó e provavelmente está sem dinheiro. Ele me transferiu $200 e acrescentou: considere isso para os suplementos. Não precisa fazer drama. A ironia era cruel. Quando começamos a namorar, ele me fez entregar todo o meu salário, dizendo que temia que eu fosse interesseira. Ele controlava tudo, me dava uma mesada e exigia registros detalhados, deixando-me endividada com ele ao longo dos anos. Eu achava que ele era apenas cauteloso por causa dos negócios da família. Agora eu entendia. A economia dele só se aplicava a mim. Enquanto isso, ele gastava fortunas com Ivy, comprando joias e mansões sem hesitar. Finalmente percebi. O dinheiro segue o amor. E o amor dele nunca foi para mim. Devolvi imediatamente os $200. Não, obrigada. Não preciso. Mason finalmente me olhou com atenção e suspirou, irritado. Não é suficiente? Tudo bem, eu também te dou um casamento. Deixe sua avó satisfazer a vaidade dela pelo menos uma vez. Sua família inteira é assim. Vaidade. Essa palavra doía depois de 7 anos. Eu só queria coisas simples, trocar presentes, sair juntos. Mas ele sempre me chamava de gananciosa. Sorri amargamente. Não precisa de casamento, nós nem estamos juntos. O rosto dele escureceu de raiva, mas alguém bateu à porta. Depois de me lançar um último olhar irritado, ele abriu. Por que você está aqui? Virei-me e vi Ivy na porta, usando uma jaqueta combinando com a dele. Ela deu um leve soco no peito dele, rindo. Príncipe encantado, minhas amigas vieram hoje e querem conhecer meu marido. Vem comigo? Então olhou para mim, com falsa inocência. Ava, você não se importa, né? Você nunca se importou antes. Mason e eu somos como irmãos. Ela reclamou do frio, e Mason imediatamente segurou suas mãos, aquecendo-as, suas alianças visíveis. O que ela poderia ter contra isso? Não se preocupe, vou te proteger. Ele pegou as chaves do carro, mas antes de sair, voltou, soltou a mão de Ivy e me beijou. Não se preocupe, essa é a última vez. A partir de agora, vou ficar com você todos os dias. Mas não existe mais a partir de agora. Enquanto limpava o beijo dele, observando os dois saírem juntos, virei-me e peguei a carta de demissão que havia preparado há muito tempo. Quando as férias de Natal acabaram e meus colegas voltaram ao trabalho, trocaram sorrisos cúmplices ao me ver chegar atrasada. Seus sussurros mal escondiam o desprezo. Não acredito que a Ava ainda tem coragem de aparecer aqui. Deve estar desesperada por dinheiro, implorando ao Sr. Huntington no dia do casamento, até se ajoelhando. Sem vergonha nenhuma. Ela sempre agiu tão arrogante, achando que era especial depois de 7 anos com o Sr. Huntington. Não merece ter sido expulsa? Ignorei as zombarias, e fui direto ao RH, onde a gerente não fez questão de esconder o desdém. Sua demissão já está preparada, disse friamente. Quando o Sr. Huntington aprovar, você pode arrumar suas coisas e ir embora, e dado o seu comportamento, não espere nenhuma indenização. Apenas assenti, sem dizer uma palavra, e saí da empresa. Lá fora, o clima natalino ainda pairava, com casais e famílias passando, enquanto eu caminhava sozinha, tomada por uma solidão esmagadora. Em poucos dias, perdi meu único familiar, a carreira que construí por anos, e o homem que amava. Enquanto percorria lentamente o mesmo caminho que fiz durante 7 anos entre casa e trabalho, as memórias vieram à tona. Quando eu tinha 7 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. Parentes gananciosos ficaram com todo o dinheiro da indenização, deixando apenas minha avó e eu para sobreviver. Anos depois, por acaso, minha avó salvou Mason depois que ele caiu de um penhasco ao visitar nossa vila nas montanhas. Ela cuidou dele como se fosse seu próprio neto, e foi assim que nossa ligação começou. Naquela época, eu era apenas uma universitária, trabalhando em vários empregos para me sustentar. Mason se oferecia para visitar minha avó e me enviava notícias dela com frequência. Sempre que eu estava prestes a desistir, ele me amparava, prometendo que estaria ao meu lado. Ele realmente me amava naquele tempo. Insistia em ficarmos juntos todos os dias. Mesmo com minhas roupas simples, segurava minha mão com orgulho e me apresentava para todos. Essa é minha namorada. Ela não é linda? Ela é a melhor namorada do mundo. Com o tempo, porém, seu olhar mudou. Ele passou a desconfiar de mim, achando que eu estava atrás da fortuna da família dele. Exigiu que eu entregasse todo o meu salário para que ele controlasse. Sua possessividade cresceu a ponto de me questionar até quando eu queria gastar $5 em um café. 3 meses atrás, tudo mudou quando Ivy voltou ao país. Eufórico, Mason comprou um anel caro para ela e gastou uma fortuna alugando outdoors na Times Square com a mensagem: "Bem-vinda de volta, Ivy." Naquela noite, ele não voltou para casa pela primeira vez. Sem conseguir falar com ele, denunciei seu desaparecimento. Quando a polícia finalmente o encontrou, ele estava bêbado, com os olhos vermelhos, segurando o braço de Ivy. Quando éramos crianças, você disse que era a princesa e eu o príncipe. Você prometeu se casar comigo. Por que me deixou? Naquele momento, senti o gelo correr pelas minhas veias. Depois que ele ficou sóbrio, tivemos nossa primeira grande briga. Ele disse que eu fingia não entender, que se Ivy não tivesse ido embora, eu nunca teria tido uma chance. Foi o início do nosso afastamento. O silêncio só terminou quando Ivy publicou que queria se casar. De repente, Mason encerrou a distância entre nós e me chamou para um bar.
Sob luzes giratórias, ajoelhou-se e me pediu em casamento. Tomada pela emoção, acreditando que ele finalmente havia me escolhido, aceitei chorando. Achei que tudo terminaria bem, mas os gritos ao redor me despertaram. Você conseguiu! O desafio deu certo! Agora paga a tua aposta! Um grupo cercava a Ivy enquanto Mason corria até ela, segurando sua mão. Eu, Mason Huntington, amo apenas Ivy Lockwood. Ele repetiu 3 vezes, cada vez mais alto, fazendo todos vibrarem. Ivy entrelaçou o braço no dele, sorrindo. Alguém gritou. Com toda essa emoção, você não vai beijá-la? Mason hesitou por um instante. Ivy tentou conter a situação. Reddit contos e afins. Não forcem, ele é tímido. Mas antes que ela terminasse, Mason segurou o rosto dela e a beijou profundamente. Seus olhos brilhavam com uma felicidade que eu nunca tinha visto antes. Como se aquele momento fosse tudo. Depois, constrangido, tentou disfarçar. Eu só perdi o equilíbrio. E logo acrescentou. Já está tarde, vamos embora. Nada é mais valioso do que um sentimento verdadeiro. Com ele, entendi que gostar pode ser impulsivo, mas amar exige escolha. Um vento frio me trouxe de volta à realidade. Apertei o casaco contra o corpo, como se tentasse proteger o que restava do meu coração. Nesse momento, alguém esbarrou em mim. Quando levantou o rosto, encontrei os olhos de Mason. E vi suas pupilas se contraírem no instante em que me reconheceu. Desculpa, eu... gaguejou. Está tudo bem. Eu o interrompi, virando o rosto imediatamente e abrindo o aplicativo de transporte no meu celular. Atrás de mim, vozes confusas surgiram da multidão. Ela parece familiar. Mason, não é aquela interesseira que implorou dinheiro de joelhos na festa de noivado? Ela não te roubou agora há pouco, né? Melhor você checar sua carteira. Durante essas acusações difamatórias, Mason não me defendeu. Depois de chegar em casa, peguei meu celular para pagar a corrida quando o aplicativo de passagens enviou uma notificação. Seu voo de Houston para a Suíça foi confirmado com sucesso. Partida amanhã às 15 horas. Por favor, programe-se. Tirei uma captura de tela e enviei para o representante do RH da empresa internacional onde eu iria trabalhar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a gerente de RH respondeu entusiasmada. Ava, eu estava esperando ansiosamente. Estamos ansiosos para te receber amanhã. Ao ver isso, minha expressão suavizou. Talvez eu não tivesse mais amor, mas ainda poderia seguir minha carreira. Peguei minha bagagem, já arrumada, e fui até a porta, sem querer passar mais um segundo naquele apartamento, quando colidi com Mason. Ao notar minha bagagem, ele bateu a porta atrás de si com uma carranca. Para onde você pensa que vai? Exigiu. Ivy espiou por trás dele, fingindo preocupação. Ava, por favor, não entenda errado. Mason e eu somos apenas bons amigos. Ele só está me ajudando a manter as aparências. Não brigue com ele por minha causa, nem fuja de casa. Cansada da farsa, finalmente terminei o que já tinha começado a dizer antes. Mason, vamos terminar. Ele estava prestes a me acusar de ciúmes, mas minhas palavras o pararam completamente. Seus olhos se arregalaram em descrença. Terminar? Só porque eu e a Ivy estávamos fingindo? Você quer terminar tudo por causa disso? Vai jogar fora nossos planos de casamento? Na cabeça dele, ele ainda achava que eu estava apaixonada por ele, usando o casamento como moeda de troca. No passado, eu teria me submetido, implorando para que ele ficasse comigo. Agora, apenas sorri com desdém. Mason, não temos nada entre nós. De que casamento você está falando? Nada entre nós? O rosto de Mason endureceu, e sua voz ficou baixa e perigosa. Você não disse isso quando aceitou minha proposta há 1 mês. Disse que o sonho da sua vida era se casar comigo. E o anel? Ele começou a vasculhar gavetas e armários, tentando encontrar o anel para jogar no meu rosto. Observando sua pressa, disse calmamente. Não precisa procurar. Você pegou aquele anel de volta, devolveu por $10.000 e depois comprou um elástico de cabelo para a Ivy. A ironia me atingiu profundamente. Em 7 anos juntos, nunca recebi nada significativo dele. Os presentes que eu economizava para comprar para ele, ele desprezava e revendia. E o único anel de diamante que ele me deu, ele pegou de volta logo após me pedir em casamento, dizendo que não deveríamos desperdiçar dinheiro e que deveríamos economizar para o casamento. Ao ouvir isso, os cílios de Mason tremeram enquanto seus olhos percorriam o apartamento. Mesmo sem o anel, ainda há coisas que você comprou. Sua voz se perdeu, e sua expressão escureceu ao perceber que, naquela casa, não havia nada que provasse que tínhamos um relacionamento. Ivy aproveitou a oportunidade com um sorriso evidente. Vamos, Ava, para de drama. Tudo o que você come, veste e usa vem do Mason. Você deveria ser mais compreensiva. Ele está em um momento crítico assumindo a empresa. Não cause problemas agora. As palavras dela reforçaram a confiança de Mason, que cruzou os braços com um sorriso frio. Ivy está certa, Ava. Você não consegue enxergar além do seu próprio nariz? Quando eu herdar a empresa, posso comprar qualquer coisa para você. Agora larga essa mala. Soltei a alça da mala e fui até o escritório, voltando com uma caixa cheia de recibos. Mason, por 7 anos você me deu $200 mensais para despesas, me fazendo assinar recibos para qualquer gasto adicional, totalizando $20.000. As cirurgias e tratamentos da minha avó custaram $300.000. Guardei meu cartão de salário com você por 7 anos, mais de $1 milhão. Agora, por favor,
Devolva os 680 mil restantes para mim. Ao ver que eu não recuaria, Mason derrubou a caixa das minhas mãos com raiva, espalhando os papéis pelo... Ava, estamos juntos há 7 anos. E, no seu coração, eu valho menos do que algumas centenas de milhares de dólares? Quão superficial você pode ser? O nojo e o desprezo na voz dele fizeram minha própria voz falhar. Mason, esse dinheiro é fruto do meu trabalho duro. Antes que eu pudesse terminar, a raiva dele explodiu. Ele chutou a mesa de centro com força. Sempre falando de dinheiro. É só isso que importa para você? Por que não pode ser como a Ivy, genuína, tranquila, sem correr atrás de fama e fortuna? Ela nunca me pediu nada. Meu pai estava certo. Namorar alguém como você foi perda de tempo. Nem somos da mesma classe social. Você quer seu dinheiro? Está brincando? Sem mim você não teria nada. Esse foi todo o salário que eu te dei. Sorri amargamente. Claro que Ivy nunca precisou pedir nada. Ela já tinha tudo. Ela só precisava existir. E Mason lhe dava tudo, inclusive seu amor. Vendo meu silêncio, Mason rosnou. Tudo bem, Ava. Pega seu dinheiro. Nunca mais vou gastar nada com você. No momento seguinte, ele jogou o cartão bancário no meu rosto. A borda cortou minha bochecha. Toquei o rosto e meus dedos saíram manchados de sangue. Ao ver isso, Mason entrou em pânico, estendendo a mão. Ava, você está bem? Afastei a mão dele friamente. Encontrando o desespero em seus olhos, falei com voz vazia. Mason, você não está cansado de bancar o príncipe e a Cinderela? Eu cansei de brincar. Peguei o cartão bancário, levantei-me e peguei minha mala, pisando deliberadamente nos recibos espalhados, a última prova da minha ligação com Mason, enquanto caminhava até a porta. Mason ficou ali, momentaneamente perdido. Só quando minha mão tocou a maçaneta é que ele voltou à realidade, correndo para bloquear meu caminho. Ava, não fique brava. Desculpa por dizer essas coisas. Não respondi. Apenas girei a maçaneta, saí e nunca mais olhei para trás. Na recepção do hotel, apresentei meu cartão bancário para pagar, mas a equipe informou que o saldo era insuficiente. Com um pedido de desculpas, usei o auxílio de viagem de 20 mil dólares que a empresa internacional havia me transferido. Depois de deixar minha bagagem no quarto, conferi meu extrato bancário e descobri que todo o meu dinheiro havia sumido. O histórico mostrava gastos em restaurantes românticos, suítes para casais e boutiques de luxo. Mason nunca me levou a lugares assim, nem me deu presentes, então não havia dúvida de quem estava usando meu dinheiro. Nesse momento, o ex-gerente de RH me mandou uma mensagem. Ava, se você estiver com pressa, vá ver o Sr. Huntington amanhã de manhã para pegar a assinatura dele. Respondi apenas, ok. Na manhã seguinte, voltei para a empresa de Mason. Ao passar pelo departamento de RH, vi sua silhueta através do vidro. A equipe estava ocupada processando a contratação de Ivy, elogiando. Senhorita Lockwood, o Sr. Huntington é tão bom com a senhora. Vocês dois são perfeitos juntos. Ivy se virou para Mason, e notei o distintivo de vice-presidente executiva bem exibido em seu peito. Com uma expressão satisfeita, ela disse. Mason, as pessoas não vão fofocar por você me nomear vice-presidente tão rápido. Quer dizer, a Ava ficou com você por 7 anos, e só virou líder de equipe. Mason ignorou, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Você é minha esposa. Quem ousaria dizer qualquer coisa? Ou, você não quer usar nossa relação? Eles pareciam exatamente um casal apaixonado. Como Mason já estava ali, bati na porta e entrei, entregando minha carta de demissão sem emoção. Sr. Huntington, por favor, assine isto. Um lampejo de triunfo cruzou os olhos dele, enquanto lia a carta com calma, antes de sorrir com desdém. Vai usar essa demissão para bancar a dignidade? Não se esqueça da saúde frágil da sua avó. Com suas economias, você vai ficar sem dinheiro em poucos dias. Ivy aproveitou para reforçar. Isso mesmo, Ava. Não deixe o orgulho arruinar a segurança da sua avó. O gerente de RH, que estava em silêncio, falou de repente, confuso. Mas, Sr. Huntington, a avó da Ava faleceu. Ela tirou licença recentemente para o funeral. Ao ouvir isso, Mason congelou. Seus dedos tremeram ao redor da carta. Ele me olhou surpreso com minha expressão calma, e algo como culpa passou por seu rosto. Por quê? Você não me contou? Ao vê-lo assim, lembrei do Mason de anos atrás. O homem simples que cuidava da minha avó, com o rosto sujo de fuligem e um sorriso sincero. E das últimas palavras dela, com lágrimas nos olhos. Desculpa, querida. Eu nunca deveria ter deixado você e o Mason ficarem juntos. Mesmo com a dor ainda presente, respondi friamente. Sr. Huntington, isso é assunto pessoal. Sou obrigada a te informar? Ivy franziu a testa, prestes a falar. Mas, no instante seguinte, Mason me puxou para fora do escritório. Meu pulso ficou vermelho com o aperto, e percebi que ele tremia. Fiz uma careta, e ele soltou imediatamente, colocando a carta de demissão de volta na minha mão, com uma rara hesitação. Ava, não seja impulsiva. Espera por mim. A gente conversa depois do trabalho, tá? Nesse momento, Ivy entrou. Mason, seu pai acabou de ligar. Ele precisa falar com você com urgência. Mason saiu apressado, como se estivesse fugindo. Vendo que ele ainda temia o pai, balancei a cabeça e me preparei para sair, quando Ivy estendeu o pé para me impedir, erguendo o queixo com arrogância.
Reddit, contos e afins. Ava, esvazie seu escritório logo. Vou me mudar para lá. O escritório de vice-presidente nem era o mesmo que o de líder de equipe. Eu sabia que ela só queria me provocar. Mas já não importava. Assim que terminei de arrumar minhas coisas, alguém bateu à porta. Ao abrir, encontrei um funcionário de uma casa de leilões segurando uma caixa elegante. Você deve ser a parceira do Sr. Huntington. Esta é a pulseira que ele arrematou recentemente para você. Pode experimentar? Fiquei parada, surpresa. Um presente? As pessoas ao redor não entenderam, mas reconheceram o logotipo de luxo e começaram a cochichar. É Bulgari. Isso custa pelo menos $200.000. Não é à toa que a Ava pediu demissão. Arrumou um patrocinador! Antes que eu pudesse reagir, o funcionário já havia tirado a pulseira e pediu minha mão. Quando ia fechar o fecho, Ivy apareceu e arrancou a pulseira do meu pulso com desprezo. Ava, eu sei que sua família é pobre, mas não pensei que você chegaria ao ponto de fingir ser eu para pegar minha pulseira. Eu sou a esposa do Mason, não você. Isso já é demais. O funcionário ficou constrangido, pedindo desculpas. Ivy acenou com desdém, depois se virou para mim com falsa gentileza. Tudo bem, Ava cresceu no interior, provavelmente nunca viu coisas assim. É normal ficar tentada, mas nossa empresa não tolera roubo. Apenas esfreguei o pulso marcado, com um sorriso amargo. Eu deveria ter sabido que Mason nunca faria algo assim por mim. A multidão rapidamente tomou partido, enchendo Ivy de elogios. Senhorita Lockwood, o senhor. Huntington trata a senhora tão bem. Essa Ava é descarada. Devíamos expulsá-la. Todos observavam, esperando um escândalo. Mas eu permaneci em silêncio. Estava prestes a pegar minha caixa quando Mason chegou. Ao vê-lo, todos correram para falar. Senhor Huntington, Ava foi pega roubando. Tentou pegar a pulseira da senhorita Lockwood. Devíamos chamar a polícia. Ivy sorriu docemente, mostrando a pulseira. Não ligue para eles, Mason. Eu amei o presente. O rosto de Mason escureceu imediatamente. Baixei os olhos, esperando mais acusações. Mas no segundo seguinte, ele explodiu com Ivy. Tira isso! Essas 3 palavras deixaram todos na sala em estado de descrença, e o escritório mergulhou em um silêncio atônito. Olhares confusos se moviam entre mim, Mason e Ivy, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Ninguém poderia imaginar que Mason exigiria publicamente que sua esposa removesse a pulseira. Uma humilhação inegável para Ivy. Até eu me peguei observando o rosto de Mason com mais atenção, e vendo sua expressão inabalável, não consegui esconder minha confusão. O sorriso de Ivy desapareceu instantaneamente, seu rosto alternando entre pálido e corado. Enquanto fingia ajeitar a manga, ela me lançou um olhar venenoso quando achou que ninguém estava olhando. Sob o olhar cada vez mais penetrante de Mason, porém, ela levantou o pulso relutantemente, os dedos hesitando no fecho da pulseira. Tire a pulseira e devolva para a Ava, repetiu Mason, sem emoção, enfatizando a palavra devolva, o que provocou outra onda de choque entre os presentes. A atmosfera mudou quando todos começaram a se perguntar se haviam sido enganados por Ivy e me julgado errado o tempo todo. Desta vez, Ivy não hesitou. Ela rapidamente tirou a pulseira, jogou-a descuidadamente na caixa de presente e deu de ombros com indiferença fingida. Pequeno príncipe, o funcionário do leilão acabou de entregar isso. Eu não roubei nada dela. No passado, o apelido Pequeno Príncipe teria derretido imediatamente a determinação de Mason, fazendo-o acreditar em tudo o que Ivy dissesse. Mas desta vez, ele me entregou a pulseira com cuidado, com culpa genuína nos olhos. Ava, mandei fazer isso especialmente para você no leilão. Sinto muito que outra pessoa tenha usado primeiro. Ao notar os olhares atentos ao nosso redor, Mason pareceu voltar à razão. Limpando a garganta, rapidamente inventou uma desculpa. Você é uma funcionária leal há anos. Este é o seu bônus de fim de ano. Claro, não importa o que aconteça. A opinião dos outros sempre importaria mais para Mason. Enquanto pegava minha caixa, respondi de forma seca. Sr. Huntington, não é necessário. Embora eu trabalhe para você há anos, não temos nenhum relacionamento pessoal. Um presente tão caro é demais para eu aceitar. Quando Mason me viu levantar a caixa, sua expressão mudou drasticamente. Achando que eu estava indo embora, ele avançou e agarrou meu braço. Ava, eu não aprovei sua demissão. Você não pode simplesmente ir embora. Imediatamente, Ivy se colocou entre nós, segurando a outra mão de Mason enquanto falava com suavidade. Mason, eu sei que você valoriza talento, mas a Ava já tomou sua decisão. Não devemos forçá-la a ficar. Todo mundo está olhando. Calma. Ao ouvir isso, o aperto de Mason afrouxou um pouco. Seus olhos mostravam conflito quando ele disse em voz baixa. Ava, não tínhamos combinado? Depois do trabalho, vamos conversar direito. Franzi a testa ao observar seu rosto, incapaz de entender suas intenções. Eu não era ingênua a ponto de achar que ele ainda tinha sentimentos por mim. Muito provavelmente, ele queria ter tudo. Me manter como reserva enquanto aproveitava o novo casamento. Finalmente acordando para a realidade, me recusei a continuar sendo seu brinquedo. Coloquei a caixa de lado e apresentei novamente minha carta de demissão. Sr. Huntington, a senhorita Lockwood está certa. Por favor, assine isso. Eu não sou mais uma boa escolha para esta empresa. Sim, Mason. Ivy incentivou, aproximando-se dele. Ouça a Ava.
Você não pode forçar algo que não encaixa. Mas, em vez de concordar, Mason ficou inesperadamente irritado. Seus olhos brilharam com raiva, como se tivesse sido insultado. Em um movimento brusco, ele arrancou a carta da minha mão e a rasgou em pedaços. Ava, tudo bem, declarou, cada palavra dita com firmeza. Seu plano funcionou. Eu admito. Você é minha namorada. Fica, pode ser? Ao ouvir a declaração de Mason, a multidão ficou boquiaberta, seus rostos empalidecendo de descrença. Afinal, aos olhos deles, eu sempre fui a parasita grudada e moralmente questionável que se agarrava desesperadamente a Mason Huntington. Sr. Huntington, pare de brincar, comentei com um sorriso amargo. A senhorita Lockwood é quem se casou com você, ela é sua noiva. Como pode dizer coisas assim na cara dela? A expressão de Ivy havia se deteriorado a um nível de feiura sem precedentes. Estranhamente, senti uma onda de satisfação. Antes, eu sempre era quem assistia impotente enquanto Ivy se exibia diante de mim. Agora, finalmente, ela estava provando do próprio veneno. O rosto de Mason escureceu consideravelmente antes de ele rir de repente. Ava, para onde você iria sem mim? Você já está na casa dos 30 anos. Que empresa te contrataria? Ou talvez você tenha encontrado outro homem. Olhando para o relógio do escritório, percebi que já eram 11. Se aquilo continuasse, eu perderia meu voo. Senhor Huntington, entreguei meu ultimato. Eu queria que nos separássemos amigavelmente, mas se você impedir minha demissão à força, não terei outra escolha a não ser procurar um advogado para a arbitragem trabalhista. O rosto de Mason imediatamente se transformou em uma expressão de total incredulidade. Ele nunca imaginou que eu estaria tão determinada a ir embora. Nesse momento, uma voz autoritária e severa veio de trás de nós. Quem está falando sobre arbitragem trabalhista? Mason se virou e tremeu visivelmente, parecendo um gato diante de um tigre. Instintivamente, dirigiu-se ao recém-chegado com o máximo respeito. Pai, o que o traz aqui? Ao ouvir a forma de tratamento de Mason, a testa do Sr. Huntington se franziu em desagrado. Preciso te lembrar de como me tratar no escritório? Mason apertou os lábios e imediatamente obedeceu, submisso. Presidente Huntington. Enquanto isso, os lábios de Ivy se curvaram para cima enquanto ela segurava o braço do Sr. Huntington de forma afetuosa. Pai, o que te traz ao escritório? A expressão do Sr. Huntington suavizou ao responder com um sorriso. Quando liguei antes, o Mason parecia estranho. Achei que algo pudesse ter acontecido com sua nomeação para vice-presidente, então naturalmente vim verificar. Aproveitando imediatamente a oportunidade, Ivy sorriu radiante. Pai, você sempre é tão bom comigo. Reconheci a demonstração deliberada de proximidade de Ivy com o Sr. Huntington pelo que era, um jogo de poder para me lembrar que ela era a esposa de Mason e a verdadeira dama da empresa. Enquanto todos ao nosso redor pareciam esquecer minha existência, elogiando o Sr. Huntington. Ver é crer. O presidente Huntington é realmente decisivo e eficiente, estabelecendo padrões aos quais mal podemos aspirar. Eu apenas sorri sarcasticamente e continuei juntando meus pertences para sair. Moça, espere. O Sr. Huntington me chamou de repente. Com sua presença imponente e olhar penetrante, ele afirmou friamente. Sair sem um mês de aviso significa que, mesmo com arbitragem trabalhista, você não vai conseguir resultados favoráveis. Interrompi-o com uma risada amarga. Presidente, o senhor entendeu errado. Não estou tentando extorquir nada de você. Só quero sair rápido e não quero nada. O Sr. Huntington fez uma breve pausa, virando-se para olhar Mason, que manteve a cabeça baixa, culpado. Aparentemente atingido por um pensamento, o Sr. Huntington sorriu de forma compreensiva. Você devia ter dito isso antes. Mason só recentemente assumiu a empresa e pode lidar com as coisas de forma menos madura. Eu tomarei a decisão. Você pode ir agora. Ao ouvir isso, Mason de repente olhou para cima, suplicando desesperadamente. Pai, não deixe ela ir. Mas a expressão do Sr. Huntington ficou completamente fria, enquanto ele ordenava com firmeza. A questão está resolvida. Todos dispersem e retornem aos seus deveres. Depois de algumas respirações profundas, ele me chamou novamente. Mocinha, venha comigo um momento. Não vai levar mais do que alguns minutos. Como minha demissão já estava confirmada, não quis desafiá-lo e o segui até a sala de reuniões. Ao entrarmos, o rosto de Mason se iluminou de esperança. Pai, você vai... Ah! No segundo seguinte, o Sr. Huntington chutou a parte de trás dos joelhos de Mason, forçando-o a se ajoelhar diretamente no chão. Houve um baque estridente enquanto Mason segurava os joelhos, o rosto ficando pálido e suando frio, mas sem ousar dizer uma palavra. O Sr. Huntington o repreendeu severamente. Você perdeu a cabeça, Mason? Você chorou e ameaçou suicídio para me obrigar a deixar você se casar com ela. Agora que realizou seu desejo, está se envolvendo com outra pessoa? Está tentando ter as duas coisas? Com isso, ele empurrou Mason, exigindo. Peça desculpas a Ivy imediatamente e prometa que isso não vai acontecer de novo. Caso contrário, haverá consequências. As palavras fizeram meu coração afundar. Então, durante esses 7 anos juntos, Mason nunca abandonou o desejo de estar com Ivy. Do começo ao fim, eu era apenas seu passatempo. Ivy fez questão de tentar ajudar Mason. Mason, tremendo, só conseguiu gaguejar.
Não, não é isso. Ivy o interrompeu, consolando-o. Pai, está tudo bem. A culpa é minha por ter voltado tão tarde. Mason vai se acertar a partir de agora. Não é isso, pai. A Ava está comigo há 7 anos, Suas palavras ficaram incoerentes. Naquele momento, talvez nem ele entendesse por que estava tão insistente. Porque, apesar de finalmente estar com a mulher que tanto desejava, ele ainda não estava satisfeito. Ao assistir a essa cena, meu coração permaneceu surpreendentemente calmo. Entendi que o Sr. Huntington não estava fazendo aquilo diante de mim para desempenhar o papel de um pai rígido, disciplinando seu filho rebelde. Claro que, no momento seguinte, o Sr. Huntington pegou seu talão de cheques, anotou um valor e me entregou. Com o queixo levemente erguido em arrogância, disse: Pare de bancar difícil, pegue o dinheiro, deixe meu filho em paz e nunca mais volte. Ao ver isso, Mason ficou completamente atônito. Fiquei olhando silenciosamente para o cheque. Era de 10 milhões de dólares. Um total de 10 milhões. Se ao menos minha avó pudesse ter recebido esse dinheiro durante sua doença crítica, como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas agora já era tarde demais. Aceitei o cheque com delicadeza, enquanto o olhar de Mason escurecia gradualmente, como se estivesse perdendo toda a energia. Então, rasguei o cheque ao meio, coloquei-o sobre a mesa e disse calmamente: Presidente, não preciso disso. Já comprei passagens para o exterior, vou embora hoje e nunca mais voltarei. O Sr. Huntington demonstrou surpresa por um momento, antes de se recompor rapidamente e assentir. No segundo seguinte, ele pegou o celular, e após algumas operações, meu telefone recebeu uma notificação indicando que eu estava oficialmente desligada da empresa. Ao sairmos da sala, a atenção de todos naturalmente se voltou para nós. O Sr. Huntington segurou Mason com firmeza enquanto explicava, com um sorriso formal. Mason e Ivy têm tido alguns desentendimentos ultimamente. Se ele disse algo estranho, por favor, não espalhem. É tudo um mal-entendido. Todos assentiram, pensativos, demonstrando compreensão. Aproveitando o momento, desci diretamente, peguei minha bagagem e chamei um táxi para o aeroporto. Ao chegar, eu tinha apenas 10 minutos antes do embarque. Suspirei aliviada. Apesar dos atrasos, tudo ainda estava seguindo conforme o planejado. Mas então meu telefone começou a vibrar incessantemente com ligações de Mason. Cada vez que eu desligava, ele ligava novamente, aparentemente desesperado. Simplesmente bloqueei o número dele, apenas para ele me bombardear com mensagens. Onde você está? Qual aeroporto? Qual voo? Estou indo te procurar agora mesmo. Fique onde está e me espere. Achando aquilo absurdo e cada vez mais irritante, digitei rapidamente uma resposta. Mason, acabou para nós. Então o bloqueei completamente. Depois de esperar mais um pouco no aeroporto, o anúncio de embarque ecoou pelos alto-falantes. O voo estava cheio, e eu permaneci na fila com minha mala. Quando estava prestes a passar pela segurança, uma comoção surgiu atrás de mim. Instintivamente, olhei na direção do tumulto. Reddit, contos e afins. De repente, uma figura alta me envolveu em um abraço apertado. Mason me segurou com tanta força, como se tentasse me fundir aos ossos, fazendo minhas omoplatas doerem. Parecia ter corrido até ali, respirando pesadamente. Ao me olhar, ele sorriu com uma alegria intensa. Ava, vamos fugir juntos. O rosto de Mason estava corado de tanto correr, seu terno sob medida agora amassado e desalinhado. No auge do inverno, seu corpo irradiava ar frio, embora seus traços permanecessem bonitos e marcantes. O rosto que eu nunca me cansava de olhar agora me repelia, enquanto ele me segurava em seus braços. Franzindo a testa, empurrei-o firmemente, mantendo a voz baixa. Mason, se controle. Você tem esposa, carreira. Pare com essa bobagem. Mas Mason, com a cabeça nublada pela adrenalina, agarrou-se a mim como um polvo, reclamando. Não. Ava, eu não quero a Ivy, não quero as empresas, nem quero mais a fortuna da família. Vamos fugir juntos para algum lugar onde meu pai não possa nos encontrar. Espectadores, confundindo-nos com um casal enfrentando uma separação, ofereceram conselhos não solicitados, com sorrisos cúmplices. Senhorita, seu namorado claramente não suporta se separar de você. Por que não leva ele com você? Sim, carreira é importante, mas o amor também. Homens bons como esse são raros hoje em dia. Ao ouvir isso, as orelhas de Mason ficaram levemente vermelhas enquanto ele baixava a voz. Ava, você sabe o quanto eu fiquei apavorado quando você foi embora? Achei que talvez nunca mais te veria. As palavras românticas dele já teriam me derretido completamente. Mas não agora. Respondi friamente. Você não tem medo do seu pai? Com as conexões dele, ele vai te encontrar eventualmente. E então? Mason reagiu quase instintivamente, gritando. Não mencione ele. Ele é louco. Ele se tornou interesseiro e me culpou por isso. Se ele não tivesse me feito acreditar que ninguém me amava pelo que eu era, mas apenas pelo meu dinheiro, como eu poderia ter te perdido? Com isso, ele tirou um cartão de crédito preto e o colocou na minha palma como uma oferenda preciosa. Aqui, eu queria te dar isso há muito tempo. Ava, não vou guardar nada a partir de agora. Me dê outra chance de te amar, por favor? Eu entendia que a loucura de Mason naquele momento era o ápice de anos de repressão sob o controle do pai. Apesar dos meus anos tentando curá-lo, nunca consegui ajudá-lo a superar seus demônios internos, ou realmente abrir seu coração para mim. Balançando a cabeça, suspirei,
devolvendo o cartão ao bolso dele antes de pegar meu telefone para ligar para o 190. Nesse momento, outro grupo entrou no aeroporto. O Sr. Huntington liderava o caminho, com Ivy logo atrás, seguida por mais de uma dúzia de seguranças de terno preto, todos olhando para Mason de forma ameaçadora. No início, Mason me segurou com força, mas com apenas um olhar e um gesto do pai, ele tremeu e caminhou obedientemente até ele. O Sr. Huntington me deu um sorriso sem emoção. Ava, eu mimei demais o Mason. Não ligue para ele. Espero que aproveite sua viagem ao exterior. Eu entendi a implicação. Nunca voltar. Olhando para Mason, agora dócil, com a cabeça baixa enquanto Ivy segurava sua mão, senti, de repente, pena dele. Sua rebelião era impotente diante do pai. Adeus para sempre, Mason. Virei-me, passei pela segurança e embarquei no avião que me levaria para o exterior. Enquanto olhava para a cidade onde vivi por mais de 30 anos, acenei em despedida. Acariciando suavemente minha mala, onde repousavam as cinzas da minha avó, quase pude ouvir sua voz sussurrando. Onde quer que minha neta esteja, esse é o meu lar. Depois de pousar, a gerente de RH me recebeu calorosamente. Um carro particular me levou até a empresa, e ela demonstrou grande preocupação comigo durante todo o trajeto. Ao saber da morte da minha avó, chegou a prometer que me ajudaria a encontrar o melhor cemitério local. Logo chegamos ao Google. A CEO concordou em me oferecer um salário anual de $1 milhão após apenas algumas palavras de conversa. Ao ouvir isso, fiquei profundamente chocada, mas ela apenas sorriu levemente. Ava, quando te vi naquela recepção há 3 anos, eu soube que você entraria para minha equipe algum dia. Assenti em compreensão. A CEO, Helena, havia subido na carreira apenas com base em sua competência, gozando de grande prestígio no setor. Eu tinha certeza de que seguir seus passos me permitiria construir meu próprio império profissional algum dia. A partir daquele momento, mergulhei completamente no trabalho. Meu próximo encontro com Mason aconteceu 6 meses depois. Vestido com um terno perfeitamente ajustado, ele saiu da sala de conferências com um ar triunfante, sorrindo ao lado da minha CEO, Helena. Ao me ver, Mason sorriu levemente. Você parece surpresa, Sra. Lopes. Estou aqui para assinar um contrato. Um acordo de $50 milhões, na verdade. Helena sorriu e me pediu para entreter Mason. Franzindo a testa profundamente, exigi saber seu verdadeiro motivo para vir, enquanto ele respondia com um leve sorriso, deslizando um documento em minha direção. Isso não é minha responsabilidade, disse impaciente. Com um sorriso persistente, Mason pressionou uma caneta na minha mão e sussurrou intimamente. Ava, por favor, olhe com atenção. Ao olhar para o documento, congelei no lugar. Era um acordo de transferência da empresa. Levantei-me abruptamente da cadeira, atônita com o que via. Enquanto isso, Mason sorria de um jeito que me arrepiou enquanto me abraçava, parecendo encantado. Você não sabe o quanto eu sofri nesses últimos 6 meses, fingindo ser feliz em casamento com Ivy só para finalmente derrubar meu pai. Ava, agora vou te entregar a empresa. Você finalmente consegue ver o quanto sou sincero? Acreditando que Mason havia perdido completamente a cabeça, imediatamente rasguei o contrato e disse secamente. Mason, não temos mais relacionamento. Por favor, pare de atrapalhar minha vida tranquila. Com isso, saí correndo do escritório. Mas esse incidente me deixou distraída no caminho para a casa do trabalho naquela noite. De repente, uma buzina estridente soou nos meus ouvidos, e no momento seguinte, alguém me empurrou com força para o chão. O mundo girava ao meu redor, e um zumbido preenchia meus ouvidos enquanto o caos irrompia nas proximidades. Depois de um tempo, meus sentidos finalmente voltaram ao normal. Piscando para clarear a visão, percebi que havia ocorrido um acidente a poucos metros de onde eu estava caída. Deitado em uma poça de sangue estava um homem alto de cabelos escuros, e embora suas feições estivessem cobertas de vermelho, o reconheci instantaneamente. Mason. O zumbido nos meus ouvidos aumentou enquanto eu cambaleava até ele, procurando desesperadamente por sinais de respiração, que era fraca, mas felizmente presente. Felizmente, havia um hospital próximo, e a ambulância chegou rapidamente, seguida por policiais que vieram tomar depoimentos. Eles explicaram que o motorista estava bêbado e havia subido na calçada, e que Mason me empurrou para o lado, sendo atingido no processo. No hospital, Mason jazia pálido contra os lençóis brancos, a cabeça fortemente enfaixada. Os médicos me garantiram que ele teve sorte. Apenas uma concussão leve e exaustão, precisando de descanso para se recuperar. Por decência humana básica, tirei um tempo para cuidar de Mason até que ele recuperasse a consciência. Embora ele tivesse feito tanto para conquistar Ivy, seu ato de salvar minha vida me deixou dividida e confusa. Por que ele gastaria tanto esforço agora para me conquistar de novo? Enquanto eu refletia sobre esse dilema no quarto silencioso, seus cílios de repente tremeram. Ele acordou e imediatamente segurou minha mão com força antes que eu pudesse dizer uma palavra. Ava, eu já me divorciei da Ivy. A notícia ainda não saiu. Por favor, pare de me evitar, implorou, enquanto o esforço emocional lhe causava uma forte dor de cabeça, fazendo-o apertar os olhos enquanto segurava minha mão desesperadamente, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Ainda assim, achei seu comportamento quase risível e perguntei. Mason, você trata o casamento como um jogo? Enquanto colocava delicadamente a mão dele de volta sob o cobertor. Vendo sua expressão de pânico, expliquei rapidamente.
Vou procurar um médico para te checar, o que o tranquilizou visivelmente. No entanto, em vez de procurar um médico, saí do quarto e entrei em contato diretamente com Ivy, ouvindo seu tom venenoso assim que ela respondeu. Ava Lopes, você está ligando para se gabar? Não pense que pode se tornar a Sra. Huntington só porque Mason está temporariamente apaixonado por você e você está se fazendo de difícil. Continue sonhando. Achando sua suposição irônica, de que todos devem ser como ela, correndo atrás do título de Sra. Huntington, apenas disse: Mason está aqui, venha buscá-lo. Então desliguei e procurei o médico. O médico me informou que Mason estava se recuperando bem e poderia receber alta em 2 dias, mas ao ouvir essa notícia, Mason reclamou. Quando eu me recuperar, você vai parar de cuidar de mim, não vai? Agora que você finalmente está sendo legal comigo como antes. Não quero mais ir embora do hospital. Talvez eu devesse ter deixado o carro me paralisar. Suas palavras perturbadoras me pareceram absurdas, embora imaturas. Com um suspiro, entreguei a ele uma laranja descascada e disse: Não fale besteira. Se você estivesse paralisado, seu pai nunca me deixaria em paz. Ele pareceu desapontado com minha resposta, mexendo nervosamente na casca de laranja antes de colocá-la na mesa, intocada de forma caprichosa. Vendo essa atitude infantil novamente, peguei minhas coisas e disse friamente: Ivy vai vir te buscar hoje à noite. Preciso voltar ao trabalho. Com isso, me virei para sair enquanto Mason me chamava. Fiel ao seu estilo, Ivy agiu com uma decisão implacável. Naquela noite, quando voltei ao hospital, sua voz ecoava pelo corredor enquanto me acusava de ser insensível. A porta mal tinha se fechado atrás de mim quando a mão dela disparou, me dando um tapa forte na bochecha. Ava Lopes! Ela cuspiu, olhos ardendo. Nada de bom nunca acontece quando você está perto dele. Simplesmente desapareça. Observei calmamente enquanto Mason tentava ansiosamente sair da cama para intervir, e, olhando para o rosto indignado de Ivy, não pude deixar de sorrir de lado, de forma sarcástica, diante do que parecia ser um drama romântico encenado para meu benefício. Sem interesse em ser a segunda protagonista ou reserva em um roteiro de reconciliação, dei um chute na barriga de Ivy, joguei o exame médico de Mason para ela e disse friamente: Ivy, controle seu próprio marido. Inicialmente, achei que quando Ivy aceitasse Mason de volta, o interesse dele por mim logo desapareceria, e depois de me acostumar com minha abundância, tudo voltaria ao normal. Mal sabia eu que ele começaria a acampar do lado de fora do prédio da minha empresa todos os dias, trazendo café quente e brinquedos nas mãos, tornando-se uma presença estranha no cenário. Hoje foi ainda mais ridículo. Uma limusine Lincoln alongada estava estacionada lá embaixo. Como o próprio Sr. Huntington havia chegado, Mason teimosamente se recusava a sair, atraindo uma multidão de curiosos. Quando Helena presenciou essa cena, riu descontroladamente antes de me pedir para lidar com a situação antes que isso afetasse a imagem da empresa. Suspirei sem dizer nada enquanto descia para confrontar Mason. No vento frio cortante, Mason imediatamente se afastou do pai, esfregou os dedos gelados e me perguntou esperançoso: Ava, você me perdoou? Respondi de forma seca: O Sr. Huntington está aqui agora. Você deveria voltar com ele. Ao meu tom neutro, o rosto de Mason se desfez instantaneamente. Enquanto isso, os olhos do Sr. Huntington estavam insondavelmente profundos, enquanto ele dizia com voz calma e ameaçadora: Mason, você realmente acha que sou tão facilmente derrubado? Se não quer mais a empresa, fique aqui. Vou encontrar outra pessoa para gerenciar. Ao ouvir isso, Ivy ficou imediatamente ansiosa, puxando a manga de Mason enquanto implorava: Mason, olha quanto tempo isso já dura. Está na hora de voltar para casa. Ava Lopes não vale tudo isso. A hesitação passou pelos olhos de Mason enquanto ele me olhava, mas ainda assim declarou teimosamente: Se não me der isso, então não quero nenhuma herança. Eu só quero ficar com a Ava. Ela não é como minha mãe. Ela não vai me desprezar, seja eu pobre ou rico. Suas palavras atingiram diretamente o ponto sensível do Sr. Huntington. Anos atrás, ele havia julgado mal uma mulher interesseira por quem se apaixonou, que depois o traiu e até drogou pai e filho, quase os matando. Pela primeira vez, viu o normalmente composto e elegante Sr. Huntington mostrar uma expressão feroz enquanto zombava. Tudo bem, não se arrependa disso. Ivy, venha comigo. Não se preocupe com ele. Após um momento de hesitação, Ivy seguiu o Sr. Huntington, deixando Mason sozinho. Olhando para o Mason isolado, senti uma dor de cabeça avassaladora se formando, mas a vida precisava continuar. A partir daquele dia, continuei trabalhando como de costume, embora Mason aparecesse cada vez menos, porque o Sr. Huntington cumpriu sua palavra e congelou todos os cartões bancários de Mason. Para permanecer na Suíça, Mason teve que vender seus itens de luxo. E, ao se desfazer de cada peça, não teve escolha a não ser trabalhar lavando louça em um restaurante. Cada vez que ele aparecia diante de mim, suas roupas estavam piores. Ele insistia repetidamente dizendo que não havia me esquecido e implorava para que eu voltasse para Houston. Ainda assim, de alguma forma ele interpretava tudo errado, sorrindo e dizendo: Eu entendo. Você está cuidando de mim. Não se preocupe, vou aguentar. Sou filho único dele, então ele vai ceder. Quando você voltar comigo para Houston, transfiro todos os meus bens para você, tudo bem? Seus delírios eram realmente impressionantes. No passado, eu estava disposta a satisfazer todos os caprichos dele como se ele fosse uma criança.
mas agora via claramente o quanto ele era egocêntrico. Nesse ponto, eu já tinha feito tudo o que razoavelmente podia por ele. A partir de então, parei de me importar com a vida de Mason e foquei inteiramente no meu trabalho. Meses depois, fui promovida diretamente a vice-presidente, com um salário anual de 5 milhões de dólares. No dia da minha promoção, Mason apareceu novamente. Ele me esperou na saída do trabalho e, timidamente, me ofereceu um colar dizendo: Ava, parabéns pela promoção. Você usaria isso? Aceitei o presente com delicadeza enquanto os olhos de Mason brilhavam de esperança. Então, virei-me e parei um colega que passava. Você gostaria de comprar este colar por 50 dólares? Meu colega riu. Isso é de uma marca cara. Você está mesmo vendendo? Assenti firmemente e fechei a venda. Dinheiro por mercadoria, enquanto Mason assistia sem cor no rosto. Como você pôde... Ele gaguejou. Respondi com um leve sorriso. Mason, não foi exatamente assim que você me tratou por 7 anos? Você realmente achou que ainda existia futuro entre nós? Mason ficou me encarando, como se tivesse sido congelado no lugar. No dia seguinte, soube pelo restaurante onde ele trabalhava que ele havia voltado para Houston. Logo depois, a notícia do divórcio dele se espalhou, mas ele nunca mais apareceu em colunas de fofoca, desaparecendo do centro das atenções da indústria. E assim, nossas vidas gradualmente se tornaram linhas paralelas que nunca mais se cruzariam. Fim, que Deus te abençoe.